E aí eu comecei a perceber que o silêncio era assim ensurdecedor. Mas você olhava e enxergava uma penumbra, uma fumaça assim sobre a água, uns 70 centímetros da água. Começou a formar aquela névoa, sabe? Quero contar uma experiência. Certo. Tá. Essa experiência ela é recente, mas data aqui começando o início da pandemia, então nós estamos falando de 2020 mais ou menos. Tá. Tinha um parceiro de pesca, eu gostava de pescar, era um hobby, então fora as atividades de igreja e fora o trabalho, a gente às vezes se reunia algumas vezes para ir pescar no mesmo lugar, um lugar muito conhecido nosso, um lugar onde a gente deixava o carro próximo do lugar de pesca, assim, vamos dizer que uns 300 metros. Tá. A gente descia um pasto e acessava um rio, pesca era de rio mesmo. Mas a gente tinha a chave da porteira, a gente frequentava o lugar, era comum nosso. Tá. E a gente tinha o hábito de pescar à noite, então a gente ia à tardezinha, 4 horas da tarde, montava acampamento e a gente passava a noite, ia embora só quando o dia amanhecia. Olha só. E nesse dia, a gente estava pescando, como sempre fazíamos, traia montada, fogueira, preparamos o jantar. Quando chegou ali 11 e pouco da noite, indo para meia-noite, os cachorros, área rural, começaram a coar alguma coisa e os cachorros começaram a subir de uma distância para onde a gente estava. Só que assim, a gente que pesca, quem pesca bastante, né? Você tem uns insights assim do que está acontecendo. Então você ouve o grilo natural da onde você está. Da concentração ali, né? Exato. O peixe está constantemente puxando, às vezes você pega, às vezes você perde, às vezes você fisga, às vezes não, mas você está constantemente envolvido num movimento. E aí eu comecei a perceber que o silêncio era assim ensurdecedor, não se ouvia mais nada. Não obstante a isso, era uma noite clara, mas você olhava e enxergava uma penumbra, uma fumaça assim sobre a água, uns 70 centímetros da água. Começou a formar aquela névoa, sabe? Que bonito isso. Sim, uma coisa bem louca, assim. Bonito. E aí, os cachorros vêm vindo e assim, a gente percebeu que de baixo, para onde a gente estava, vinha um grupo de cachorro latindo, como se acuando alguma coisa. Tá. E de cima para baixo, a mesma coisa, os cachorros vindo e tal. E como é uma região de mata, a gente se preocupou com onça, alguma coisa assim, Sim, que fosse nos atacar ali. E a gente se preparou para aquilo. Mas o meu parceiro de pesca disse assim, vamos levantar acampamento e vamos embora? Porque o clima não tá legal. A gente começou a ter medo de ficar ali. Tá. E até então, não por uma questão espiritual ou algo extrafísico, mas assim, ao primeiro momento, uma coisa natural que estivesse acontecendo, Sim. os cachorros atrás de algum bicho ali e tal, até porque do outro lado do rio havia uma propriedade que criava carneiros e tal, então a gente achou que fosse alguma coisa, Poderia ser. né, uma onça assim, sei lá, querendo atacar o rebanho. Sim. E aconteceu tudo aquilo. Mas dado o cenário, a gente começou a desmontar os equipamentos e partir embora. Só que um trajeto de 300 metros que a gente estava acostumado, digamos que a gente tivesse pronto para andar uma meia-noite, a gente conseguiu chegar no carro por volta de 7 horas da manhã. A gente perdeu a noção de onde a gente estava. A gente literalmente... Quebrou Matrix. Sim. E a gente não conseguiu mais voltar pro carro. Quebrou Matrix. A gente ficou andando a noite inteira na região. E aonde a gente saiu pra estrada de terra, que é onde estaria o carro, a gente saiu 7 quilômetros à frente da onde a gente deveria ter saído. Então, assim, foi literalmente, naquele momento, uma situação espiritual que envolveu ali uma situação e nos tirou totalmente a noção de orientação. Tempo e espaço. Perdeu a orientação. Isso. Então, o que acontece? Aí você vai para a Bíblia, porque assim, todos os eventos que nos acontecem têm que ter uma resposta. Tá. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que quando Deus cria os seres angelicais, ok, vou até mudar o angelical, porque assim, dá a ideia de algo religioso. Mas vamos assim, os seres criados por Deus, Hebreus 1,14 vai dizer que são espíritos ministradores. Então eu vou usar essa palavra. Os espíritos ministradores foram criados em cima de princípio, cada um com uma ordenação para alguma coisa específica. Então, por exemplo, Deus criou anjos para as árvores, anjos para as fontes das águas, anjo que controla os ventos,
para cada coisa criada, um anjo foi estabelecido. Então, por exemplo, quando você entra numa mata e perde uma orientação, por quê? Um anjo que deveria estar ali com o propósito da sobrevida e guarda humana, ele perdeu o propósito. Ele continua lá, mas ele está sem o propósito. Ele vai deixar de guardar. Quando alguém entra na água e morre afogado, por exemplo, o anjo das águas que deveria estar lá para protegê-lo, até está lá, mas pode ter perdido o propósito. Porque uma terça parte dos anjos cai. Na rebelião, uma terça parte cai. Tá. E essa queda não é geográfica, essa queda é perca de propósito. Por exemplo, quando eu peco, eu não peco simplesmente antes de houver queda. Eu primeiro caio e depois eu peco. Pecado é resultado de queda. Então, qual que é a queda? Falta do propósito. Tá? Então, quando eu perco o meu propósito de vida, quando eu perco o meu propósito na família que eu estou inserido, quando eu perco o meu propósito na comunidade onde eu estou inserido, eu vou cair, eu vou estar em estado de queda. Então, esses anjos perderam o propósito. Alguém vai à mata, perde a orientação, que deveria estar sendo salvaguardado pelos anjos, mas o anjo não está ali. Uma terça parte deles caíram. Tá. O senhor está dizendo, então, que nós temos anjos da guarda. Sim. E nós temos o contato com eles. Paulo orientou para não fazer culto a eles. É diferente fazer culto de ter contato. De saber quem é, de se comunicar. Porque se eles estão a serviço nosso... Então seria um guia espiritual. Sim, eles devem receber uma orientação. Eles devem nos orientar.